bem? Devia ter deixado a anotação. Boa tarde. Então, a gente vai começar aqui a apresentação da Júlia, que é aluna do Leonardo, e na data de hoje ela vai estar fazendo aí a prévia do exame de conclusão de curso dela. Por favor, Júlia, pode começar. Boa tarde, gente. Eu vou apresentar para fazer uma prévia para vocês do meu trabalho de conclusão de curso, que envolveu o estudo do controle de brilho de absorção de dois fótons via agregação molecular em derivados de benzotiazol. Primeiramente, rapidamente, o que eu vou falar vai ser uma breve introdução e motivação, falar um pouco dos aspectos teóricos, as técnicas experimentais e os resultados, e, por fim, as conclusões. Bom, a principal motivação desse trabalho foi estudar moléculas orgânicas, já que elas possuem propriedades espectroscópicas bem definidas, e a gente pode estudar diferentes influências de diferentes ligantes no seu núcleo. E essas mudanças podem acontecer, pode trazer diferentes controles de propriedades fotofísicas, e uma delas é o estudo da agregação, que a gente pode usar para estudar a dinâmica molecular dessas moléculas. E com isso a gente pode estudar o brightness, que a gente pode fazer um controle da emissão do brilho, que é importante para aplicações biológicas que envolvem marcadores biológicos, terapia fotodinâmica e sondas fluorescentes. Primeiramente, para a formação de agregados, existem dois tipos de formação de agregados diferentes principais. Uma delas envolve moléculas mais rígidas, tal como essa molécula de perileno, em que no seu estado agregado ela se empilha de um jeito que há transferência de energia entre elas, tornando ela menos fluorescente. Já para outro tipo de agregado é quando a gente tem uma molécula que ela tem anéis livres para rotacionar, então a restrição desses movimentos vai fazer com que intensifique com que ocorra o engrandecimento de fluorescência. E para estudar o efeito dos agregados junto com a ótica não linear, a gente passa um pouco sobre aspectos fundamentais da absorção de dois fótons. Para isso, a gente utiliza luz de alta intensidade, que é importante devido à alta focalização, como a gente pode ver aqui na imagem, em absorção de dois fótons, a gente tem uma maior intensidade e a maior localização espacial, enquanto que a absorção de um fóton a gente não tem. E outra característica importante desse estudo é que a gente pode estudar dentro da janela espectral que envolve a terapia fotodinâmica, a janela terapêutica, que vai dentro do infravermelho próximo. E isso também a gente estuda junto com as propriedades do brilho, que é o brightness, que vai envolver essa absorção de dois fótons, e o fio de fluorescência, para a gente analisar essa penetrabilidade no tecido humano. E então, passando para as técnicas experimentais e os resultados, nesse trabalho a gente estudou 4 moléculas orgânicas, sendo essas as duas aqui de baixo, a BTD3 e a 4, 2 moléculas simétricas, e elas podem ser estudadas em pares, já que a simetria foi quebrada com a troca de um desses anéis por um metoxiariloxi para as duas moléculas simétricas. Para isso, a gente estudou a sua formação de agregados, para ver se ia ocorrer o engrandecimento ou a extinção de fluorescência delas, para, enfim, a gente estudar o brightness para aplicações de sondas fluorescentes. Bom, então, primeiramente, para a espectroscopia linear, a gente fez o preparo e a caracterização linear, medindo as bandas de absorção utilizando a lei de Beer-Lambert. E tendo essas bandas de absorção, a gente analisou a emissão de fluorescência, e com isso a gente viu a eficiência quântica de fluorescência usando o método de Brouwer, que segue essa equação, que vai comparar a eficiência quântica de fluorescência da molécula com uma de referência que a gente utilizou de uma já conhecida, com um FI de fluorescência em torno de 50%. Tendo feito esse estudo das moléculas monoméricas, a gente induziu o efeito da agregação com a mistura de solventes. E essa mistura variou de 0% a 98% de água, nessas diferentes proporções. Já passando para o resultado de absorção e fluorescência, aqui vocês podem ver em preto
as bandas de absorção para as 4 moléculas, BTD1, 2, 3 e A4, sendo essas duas aqui de baixo as moléculas simétricas. E, no geral, o que a gente pode observar é que não teve nenhuma modificação no deslocamento das bandas de absorção nem de emissão. A única coisa que a gente pode observar é o aumento da absortividade molar quando a gente compara a molécula que não é simétrica com sua análoga simétrica. Isso pode ser devido ao comprimento da conjugação pi sendo aumentado. Tendo feito, então, o estudo inicial das moléculas isoladas, das moléculas monoméricas, a gente fez o estudo aqui da emissão de fluorescência, partindo do seu estado do monômero e indo para o seu estado agregado. Aqui a gente pode ver, aqui no lado esquerdo, para o BTD1, a gente tem a emissão de fluorescência aqui das espécies isoladas. Inicialmente, a gente pode ver um decaimento da emissão de fluorescência devido à mudança da constante dielétrica do meio, a mudança por conta da mistura de solventes, mas em torno de 70% de água na solução, a gente vê a formação de nanoagregados. E aqui nesse mesmo gráfico, dentro, a gente pode ver o comportamento do fio de fluorescência, que variou, que teve essa variação, que teve um aumento de em torno de 1.500% de eficiência quântica de fluorescência. Isso pode ver também na foto aqui embaixo do gráfico, em que, conforme a gente aumenta a porcentagem de água, a gente consegue observar a emissão de fluorescência sobre a luz ultravioleta. E como contraponto desse estudo, para essa molécula simétrica, que não tinha o grupo metóxiarilox aqui, a gente teve o efeito oposto, em que esses dois grupos laterais fez com que a molécula tivesse uma arquitetura mais rígida, e então, na sua forma agregada, ela acaba perdendo energia por transferência de carga entre si. E aí que a gente teve uma diminuição da fluorescência de 7% até 1% de fio de fluorescência. E o mesmo ocorreu para o outro par de moléculas, que a gente tinha a molécula com metóxiarilox aqui à esquerda e à direita tem o seu simétrico. Aqui a gente teve o mesmo comportamento das espécies isoladas, como vocês podem ver, o aumento da emissão de fluorescência. Então, o bloqueio da rotação dessa molécula fez com que o canal radiativo fosse mais intensificado, enquanto que para a sua simétrica a gente teve o efeito oposto, com o canal não radiativo mais intensificado. E para estudar mais a fundo esse efeito, a gente entrou na parte de espectroscopia não linear para determinarmos o seu comportamento do brightness em função da formação de agregados. E para isso eu utilizei a técnica de varredura Z, em que foi usado um laser pulsado, o TOPAS, que é um amplificador óptico paramétrico, que muda o comprimento de onda, e essa técnica se baseia na translação da amostra em torno do foco do feixe, e um comportamento que a gente observa para a transmitância normalizada pode ser visto aqui do lado da transmitância normalizada, em que conforme a amostra vai chegando no foco, a gente tem a menor transmissão de fótons, então tem a menor transmissão aqui, que ela é ajustada conforme a equação ao lado da transmitância, que depende do Q0, que por sua vez vai depender do beta, que é o coeficiente não linear, que depende, por sua vez, da seção de choque de absorção de 2 fótons, que era o nosso foco do estudo aqui. Tendo feito a técnica de varredura Z para todas as moléculas, o que a gente obteve para as moléculas simétricas, aqui em preto tem o comportamento da absortividade molar delas, que é a absorção de um fóton, e em vermelho a seção de choque de absorção de 2 fótons. O que a gente pode observar é que ela se manteve, ambas se manteve em torno de 600 nanômetros, o pico da absorção de 2 fótons, e também ficou com a absorção de 2 fótons, com a seção de choque em torno de 30 a 50 GM.
E outro fato importante que é interessante de observar é que onde a gente teve a absorção de um fóton, não teve de 2 fótons, devido à assimetria da molécula, que era um fato esperado para essas 2 moléculas. Já para as outras duas, que tinham o eixo de rotação mais livre, a gente tem esse comportamento que foi parecido com as suas outras simétricas análogas, com o pico em torno de 600 nanômetros também, foi o mesmo comportamento, e a seção de choque também continuou com os valores próximos, em torno de 30 aqui para o BTD1 e 20 GM para o BTD2. E mesmo assim, mesmo por não ser simétrica, a gente teve o comportamento de onde tem absorção de um fóton, não tinha absorção de 2 fótons. Então, tendo feito esse estudo da seção de choque, a gente partiu para o estudo principal, que era do brilho de 2 fótons, utilizando essa seção de choque e a eficiência quantifluorescência obtida anteriormente. E aí, que é o brightness, para as moléculas simétricas, que era o BTD4 e o 3, que eram as mais rígidas e teve a extinção de fluorescência, a gente pode ver que para as duas, aqui em vermelho a gente tinha ela pura, só em acetona, e conforme foi adicionando água, em torno de 95%, 98% de água, a gente teve o decréscimo do brightness. Então, teve uma diminuição em 45 vezes, teve uma diminuição em 45 vezes e uma diminuição em 7 vezes para outro BTD. Já para outra molécula, como a gente teve o engrandecimento de fluorescência, aqui para o BTD1, que ambos aqui tinham o eixo de rotação da molécula, a gente teve um aumento em 20 vezes do brightness, e para a segunda em 6 vezes. E esse era um fato muito importante que a gente estava esperando obter para esse trabalho, porque além desse aumento do brightness, a gente não teve nenhuma degradação das moléculas, então são bem aplicáveis para a ação das fluorescentes, de reconhecimento biológico, já que elas, na sua forma monomérica, podem interagir no tecido e ter a formação de agregados e podendo ser analisados com sondas fluorescentes. Por fim, como conclusão desse trabalho, o que a gente teve que foi obtido é que as propriedades foram alteradas consideravelmente devido à mudança com o grupo lateral, que teve a mudança para o metóxido-ariloxi. E esse grupo fez com que a gente observasse o efeito da Radiation Induced Emission, que é o aumento da emissão de fluorescência. E as seções, mesmo com a mudança desse grupo lateral, as seções de choque de absorção de 2 fótons apresentaram as mesmas características. O que nos leva a concluir também que o BTD1 e o 2, que são os assimétricos, têm transferência de carga igual para os dois lados, para os grupos laterais, como se comportasse uma molécula simétrica, e o grupo metóxico fez com que aumentasse o brightness em 20 vezes para o BTD1 e em 6 vezes para o BTD2, sendo boas candidatas para aplicação em sondas fluorescentes de reconhecimento biológico. E para o meu trabalho foi isso. Muito obrigada pela atenção e esses são os agradecimentos da Agência de Fomento.